uma das coisas que eu mais guardo é essa Bíblia que foi da minha avó. Ela tem alguns filetes de ouro e ela é muito importante, além de trazer algumas palavras, né, que me fortalecem para a vida, ela também é um significado muito importante. Eu tenho um carinho muito grande por esta Bíblia. E aqui também minha avó, que me ensinou muito, né, a fazer crochê. Então aqui eu trago, né, alguns dos pontos que ela me ensinou e que, né, a grande maioria foi feita por ela. E aí essa toalha aqui também que eu guardo com muito, né, carinho, né, que são coisas que ficam para nós e que tem um grande significado. Aqui também eu tenho essa bandeja de prata que foi da minha avó e que, né, tem, além, né, de um significado prático, ela traz toda uma trajetória, né, que a minha avó de que veio, né, para cá, para Santa Maria, o casamento dela, então tem toda uma historicização. E aqui eu também tenho esse sapatinho. Esse sapatinho, ele foi da minha filha, né, que hoje tem 27 anos, e os primeiros passos dela. Então eu digo, quando eu olho assim para esse sapatinho, eu digo, ele significa os primeiros passos dela para a vida, para se desenvolver, para conhecer o mundo. Então esse sapatinho aqui, ele, para mim, ele tem uma grande potência enquanto, né, objeto de estimação. E cada vez que eu olho para esse objeto, eu vejo toda a nossa trajetória, minha e da minha filha, e que hoje ela é uma mulher feliz e plena, né, dentro das escolhas que ela fez. Então, objetos sempre têm seus significados. Essa camisola desperta em mim as mais variadas memórias e sensações. Me faz me lembrar de dias em Dom Pedrito, correndo com os meus primos em um chão de terra vermelha. Me faz lembrar de casa simples, de arroz com galinha. Me faz quase escutar a gargalhada das minhas tias. Mas, sobretudo, me faz lembrar minha avó, a Deonides, mãe da minha mãe. Minha avó faleceu ainda nos anos 90. Eu era muito criança. Não entendia nada da vida, da morte e do que se passa entre uma e outra. Não entendia nada de ausências, de saudades. Mas essa camisola, ela entende muito. E ela significa muito. Essa camisola, quando eu olho para ela, eu quase posso ver a minha avó. É como se fosse uma presença fugidia. Quando eu tento me aproximar, quando eu tento prestar atenção, ela escapa rapidamente. Mas ela também me lembra das relações, dos laços de afeto, de amor que nós construímos ao longo dos anos. Essa camisola, ela é família. Ela é evidência. Evidência de quem teve nesse mundo, mas já não volta mais. Mas é evidência também de que nós que ainda estamos aqui, somos família e estamos conectados com quem é, com quem foi e com quem ainda vai ser. Este aqui é o meu cantinho da paz. Eu adoro fazer crochê e aqui, quando eu posso, eu sento e faço um crochê. Essa cadeira, ela foi deixada para mim pelo meu filho Pedro Ernesto quando foi morar noutra cidade. Então, ela tem um valor muito especial. Esta coberta aqui foi das núpcias da minha mãe. Então, é um objeto que para mim é muito especial, quase intocável. Eu gosto que só eu encoste nele. E essa cadeira aqui tem 2 almofadas que foram feitas por uma de minhas irmãs. E eu adoro também esse tipo de almofada. Me lembra a infância, me lembra tanta coisa boa.
E embaixo aqui eu coloco uma coberta que foi feita por essa minha irmã e pela minha mãe, as duas fizeram juntas. E eu, quando eu sento nessa cadeira, eu me sinto muito, muito bem. Eu sinto um calor humano diferenciado. Então, esses objetos aqui, eles ficam na minha casa, estão aqui, mas eles são muito além de objetos, eles são parte de algumas coisas que eu guardo na minha vida. Então, para mim, esse aqui é o cantinho, naqueles momentos que eu preciso relaxar e ficar um pouco mais tranquila, é onde eu sento. Bem aqui. Eu venho e sento nesta cadeira maravilhosa. Bom, eu sou Morgana, sou brasileira, gaúcha, 43 anos, mãe de 3 filhos, casada, jornalista de profissão, mas antropóloga, né, de coração. E tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre objetos especiais na minha vida, as minhas memórias em relação aos objetos. Eu escolhi a pulseira da minha mãe. A minha mãe faleceu já tem 9 anos e não foi fácil perdê-la. Perder uma mãe sempre é algo muito difícil. E acho que são os objetos que mantêm os laços que a gente tem com quem foi. E eu acho que esse é um papel fundamental dos objetos, é manter os laços, né, na sociedade que a gente vive, no mundo que a gente vive. Essa pulseira a minha mãe ganhou do meu pai, quando eu era ainda bebê. E, enfim, eles tiveram um romance, né? Eles tiveram uma história pequena, mas interessante. E, e ela simboliza muito mais do que simplesmente ser uma pulseira, né? Já dizia o Malinowski, né? O Kula é uma coisa que é especial e complexa. Essa pulseira, ela é isso, tá? Ela é complexa. A minha mãe contava a história que ela passava com meu pai numa joalheria, na frente de uma joalheria, e parou e viu a pulseira e gostou, e ele entrou e deu pra ela. E foi o único presente que ela ganhou dele, assim. Então ela ficou pra mim. Quando a minha mãe já estava assim numa fase final, ela quis me dar essa pulseira, fez questão de que eu ficasse com essa pulseira. Então ela simboliza pra mim, eu gosto muito de pulseiras, mas ela em especial, e aí que tá, né, cada joia, cada objeto tem a sua memória, a sua história pra contar, ela tem essa história. E cada vez que eu uso ela, de alguma maneira eu sinto a minha mãe comigo. Há um vínculo que nunca acaba e que se restabelece. Obviamente eu fui educada pela minha mãe e sou parte do que ela é, sou como todos nós, né, somos parte da nossa família, dos nossos pais, mas este objeto faz eu ter a presença viva dela quando eu estou com ele. Então por isso eu escolhi falar dele, por ser alguma coisa tão especial e me transmitir uma memória tão especial, não só minha, que hoje eu configuro, mas dela, dessa memória dela que ficou, e tanto que eu reproduzo a história que ela, né, me contou e que ficou para sempre gravado na minha memória, e vai ficar muito provavelmente isso vá para as minhas filhas, e enfim, até onde esse objeto puder ficar. Os objetos, eles têm uma longevidade maior que a nossa. Isso é uma coisa interessante. Enfim, eu queria falar sobre o quanto essa pulseira era importante, valiosa para mim, e isso tá além do peso financeiro. Ela diz respeito a um peso sentimental, a um valor sentimental, simbólico, emocional. E é sobre ela que eu falo hoje, né? Para pensar os sentidos que ela traduz para mim, que são tão importantes e tão fundamentais. Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu sou gaúcho, caçapavano, campesino, gremista e eu não tenho nenhum objeto. Por quê? Porque a vida é mais complicado do que a gente pode pensar. Eu me mudei, para vir estudar, saí do campo, vim para a cidade. Então meus pertences que eu sou apegado ficaram no fundo da grota, vamos dizer assim. E eu não quis trazer nada comigo por medo de perder e também porque a cidade não tem o meu afeto. E onde tem o meu afeto é onde tem que ficar minhas coisas. Então eu não trouxe nada, não trouxe nem minha panela de ferro, meus ursos, absolutamente nada, porque eu detesto a cidade.
Compensação, eu amo o campo e é lá onde estão minhas coisas.